Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Minha Saúde para falar de saúde como um todo. Corpo, mente, espírito e as profissões que ajudam a gente a ter mais saúde. Porque às vezes a gente erra pensando que só o médico trata as coisas. Não. A saúde como um todo tem vários profissionais e eles têm que se conversar para você, para os pacientes, terem todo esse conhecimento da ciência, dos estudos, para melhorar as coisas do dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre a audição, sobre a fala, o que se fala e o que se escuta. É com a fonoaudiologia. Então a gente trouxe aqui hoje a Priscila Oliveira, que ela é fonoaudióloga, e ela vai conversar um bate-papo com a gente aqui para falar um pouco mais dessa profissão que ela exerce e ela ajuda muitas pessoas. E a gente vai falar sobre isso daí, não é? Então a primeira pergunta que eu tenho, primeiro obrigado por vir aqui no programa, não é? Para a gente conversar sobre isso daqui com o nosso público. Então eu quero fazer uma pergunta assim básica para a gente deixar todo mundo ciente. O que é a fonoaudiologia? É uma pergunta bastante comum, né? Todo mundo, quando eu me apresento, que eu falo eu sou fonoaudióloga, todo mundo relaciona com comida, pergunta forno o quê, né? Então muita gente confunde também, porque é um nome bem extenso, é fonoaudiologia, né? Fonoaudióloga. Isso. Na verdade, a gente separa em duas partes, fono, né? Que é a parte de fala, né? E audióloga, porque é da parte de audição. Então fono de falar e ouvir, áudio de escutar. Ouvir. Mas o interessante é que a fonoaudióloga ela abrange muito mais do que isso. Não é apenas a fala e a audição, mas também a comunicação em geral. Então abrange a comunicação oral, abrange a comunicação escrita. Então tem fonoaudiólogo que trabalha até com libras, que vai atingir outro tipo de comunicação. Então assim, a fonoaudiologia trabalha muito envolvendo a comunicação em geral e todos os seus envolvimentos. Então seria audição, fala e até mesmo pensamento, porque a gente trabalha com aquelas pessoas que tiveram AVC e aí tem dificuldade de comunicação, então ela vai trabalhar um lado neurológico, né, da pessoa, e desde o nascimento até o fim da vida. Então, tem até o teste, né, do ouvidinho, né, para saber o barulhinho que a criança tem que ouvir. Tem o teste do olhinho, tem um monte de teste. Graças a Deus, a saúde pública ela vem evoluindo, a ciência vem evoluindo, para a gente tentar descobrir as coisas do início, né? E o testezinho que as mães podem fazer em casa, né, o barulhinho, se a criança segue o barulhinho, já quer dizer se tem algum probleminha de ouvido ou não, não é? É muito importante, né? Tem alguma dica assim, que a gente pode dar para saber disso? Na verdade, né, foi instituída uma lei que os hospitais estão sendo obrigados a fazer o teste da orelhinha, que é muito simples, coloca um barulhinho lá no ouvido do neném e aí o ouvido emite umas ondas sonoras que o equipamento capta e a gente sabe se ele tem audição normal ou não. E também em casa, a mãe tem que perceber, por exemplo, quando a criança é muito bebê, bate uma porta e ela não assusta, já fica atento, porque o neném ele tem uma audição muito sensível, então a qualquer barulho ou ele acorda ou ele assusta. Então é uma criança muito quieta que tipo, pode estar no barulho e ela não se incomoda, pode escutar uma porta batendo e não se assusta. Não precisa nem verificar muito se onde ele olha ou não, mas o fato dele se assustar ou acordar com barulho já é um sinal de atenção. Então, tipo, bateu uma porta, a criança não levou um susto, então é o nosso reflexo. Então, automaticamente, corre, vai fazer um teste da orelhinha para saber se está tudo bem. Porque, na verdade, por que tem que fazer quando nasce? Porque eu não posso esperar. Porque quanto antes a gente cuidar dessa audição, quanto antes a gente tem a oportunidade de fazer um implante coclear, de colocar uma prótese auditiva, então, mas ele vai ser um adulto normal, falante normal, uma comunicação normal. E isso é importante, porque só quem trabalha com quem não escuta e sabe a importância de cuidar disso desde a época de nascimento. A gente vai esquecendo que as coisas normais que acontecem são muito importantes. Então, se o neném assusta com barulho, na verdade é um bom sinal, né? Exatamente. Então, se lembrar, então se tem um barulho, o neném não percebe o que está acontecendo,
vamos procurar um profissional da área, né? Procura o fonoaudiólogo, procura o otorrino, procura o seu pediatra e vamos começar a observar isso nas crianças. É muito importante porque o desenvolvimento, né? Ele passa por todas essas... O cérebro absorve essas informações, né? Então assim, e muitas das vezes a gente deixa passar, às vezes, o nenenzinho que não escuta, ele também demora depois a falar. Porque ele não está escutando, não vai saber o que tem que repetir. E vai dando um problema mais ou menos, que vai uma bola de neve, né? E depois cada vez é mais difícil desfazer isso daí. Já foi pior, né? Mas ainda temos casos de quem percebe a perda auditiva é o professor na escola. Isso. E a criança, às vezes os pais acham que a criança não falam bem, não... quando vai para a escola vai melhorar, né? Vai para a escola vai ficar bem. Chega na escola, o professor detecta que não está escrevendo direito. Aí o professor começa a analisar o comportamento, ele vê que só quer sentar na frente. Aí o professor começa a investigar e fala assim, chama os pais e fala assim, olha, leva para fazer uma consulta com fono, com otorrino, porque eu tô achando que essa criança não escuta. Então uma coisa que, graças a Deus, isso tem diminuído bastante, porque antigamente o nosso maior interlocutor nessa história era o professor, porque o professor que orientava o pai, que falava assim, olha, tem alguma coisa errada nessa história, não sei o que é, mas vai procurar ajuda. E ainda temos casos assim, né? Graças a Deus que temos muitas informações, graças a programas, graças a médicos que levam informação para as pessoas, essas coisas estão melhorando muito. Então eu vejo que hoje, quando uma criança perde o teste da orelhinha no hospital, o pai corre numa clínica e faz particular. Isso, Então, quer dizer, ele é informado, né? Você vê como é importante. Isso tudo se chama educação em saúde. É isso não é? aí. Educação em saúde. Quanto mais informação tivermos, melhor a gente consegue viver, conseguir resolver os problemas, as doenças preveníveis, e a gente vai tratando e vai melhorando, e cada vez mais vai tendo o que a gente sempre fala aqui, né? Qualidade de vida. Então não é porque o nenenzinho nasceu com um problema de audição que ele não vai conseguir escutar um dia, não é? Não é porque ele tem esse probleminha que a gente não pode ter o que fazer, não é? Então tem tudo isso pra gente fazer, e a gente está percebendo que a sua especialização, assim, o seu mote maior é a audição, né? Isso, então vamos falar, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso daí, sobre a audição, sobre o que a gente pode falar mais da fonoaudiologia, da parte da audição. Um minutinho. A Clínica Guillaumont Oftalmologia é especializada em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Você merece enxergar melhor e viver o lado bom da vida. Procure sempre um médico oftalmologista. Com filiais em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá, nossa fórmula oferece há 25 anos o que há de melhor em farmácia de manipulação. Nossa fórmula, confiança se conquista com qualidade. Já pensou em renovar a aparência? Aqui na Suzambela, você pode mudar o seu rosto com preenchimento facial, tratamento estético que possibilita a modelagem do seu rosto sem procedimento cirúrgico. Deixe a Suzambela cuidar de você. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer. Para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos, em Guararema.
Todos os recursos possíveis e o que tem de melhor no mercado você encontra no Instituto de Fonoaudiologia. Também temos diversos tipos de tratamento de fala ou qualquer problema fonoaudiólogo para adultos e crianças. Instituto de Fonoaudiologia, venda e manutenção de aparelhos auditivos. Acesse agora institutodefonoaudiologia.com.br. Olá pessoal, voltamos aqui no programa Minha Saúde, falando sobre fonoaudiologia, que fala sobre a audição, sobre a fala, sobre a comunicação, né? E a gente está aqui hoje com a Priscila Oliveira, que é fonoaudióloga, e ela está falando sobre esse assunto. E agora a gente vai falar mais sobre a audição, não é? E a audição tão importante desde quando nasce, a gente falou já do teste da orelhinha, que é importante pro nenezinho, né? Pra gente descobrir se tem algum problema. E eu queria saber, assim, quais são os tipos de perda auditiva? Isso é importante a gente falar um pouquinho. Na verdade, perda auditiva pode acontecer na barriga da mãe, quando a mãe pega uma rubéola, uma meningite, aí ela vai ter uma perda auditiva. Então o neném já nasce com uma perda auditiva. Depois a gente tem os fatores externos. A gente tem os fatores externos que são as infecções, os acidentes. Né? A gente tem bactérias que a gente também contrai, meningite, por exemplo, né? Pode perder a audição, sarampo pode perder a audição. Então tem algumas doenças que pode fazer a pessoa perder a audição. Tem outros problemas também, por exemplo, o uso de som alto, né? São os profissionais que trabalham em empresa, tem ruído excessivo. Também temos as pessoas que ficam muito tempo com fone de ouvido, isso é muito importante, porque... Puxa, a criançada em casa, né? Isso é importante. O papai e a mamãe sempre falam, olha, esse fone de ouvido tá alto, baixa um pouquinho, ó. Isso profissional da área falando, é importante lembrar disso. E precisa ser controlado isso daí. Eu tenho visto jovens com 18 anos, nem imagina que está desenvolvendo perda auditiva por causa de uso de fone de ouvido excessivo. Então, principalmente uma questão que eu vou colocar que eu acho muito importante. Existe uma diferença do fone de ouvido que vem dentro da caixinha do celular. Quando você compra um celular na loja, existe aquele que você compra na loja importado, aquele mais baratinho. Por quê? Esse fone de ouvido que vem na caixinha do celular, ele foi passado por teste do Inmetro e tal, foi avaliado, então ele tem um pouco mais de recursos para conter o som. Aquele outro mais baratinho que você compra na loja, na barraquinha da esquina, já é um fone de ouvido que você não tem nenhum tipo de controle, por isso que ele é baratinho. Ele não foi avaliado, ele é feito de qualquer jeito, então ele vai passar som de qualquer forma, às vezes ele pode dar até alguns estouros dentro do ouvido da pessoa. Então é super importante, além de colocar um volume certo, ainda usar o fone certo. O fone certo. Então tem que ter... E assim, a nossa maior preocupação que trabalha com audição é perceber quantos jovens estão vindo com perda auditiva por uso excessivo de fone de ouvido. Então, assim, eu acho importante a gente, o profissional falou, vou relembrar a todas as mamães, todo mundo, como é importante fazer um pré-natal bem feitinho, com todos os exames, ter a vacinação em dia, fazer o tratamento, saber o que tem, tratar antes de engravidar, para a gente não evitar esses problemas que podem passar para o nenê, que daí na gestação pode ter uma malformação, que daí a pessoa, o novo cidadão vai nascer com esse probleminha, né? Então a gente tem que correr atrás. Olha como é importante, a gente sempre fala de passar no médico, fazer os exames de rotina, ter uma alimentação saudável, a vida mais saudável, isso também entra aí. Antes do nascimento a gente já tem que se preocupar com tudo isso daí. Então assim, as vacinas são muito importantes também. Uma outra coisa que eu lembrei é o seguinte, o fone de ouvido então, se a gente usa um fone de ouvido que ele está inadequado, não é que de um dia para o outro você fica surdo, você não vai percebendo. Lá na frente, quando você ficar mais idoso, você vai perceber que não está escutando. Então isso é importante a gente lembrar sempre. Nos jovens a gente percebe quando, por exemplo, vai trabalhar e aí a empresa pede um exame de audição. Então pede um exame de audição. Então assim, na região a gente tem grandes empresas de telemarketing e
diferencial deles? Eles pedem o teste de audição para todo mundo que vai trabalhar, porque como que eles vão contratar para telemarketing uma pessoa que não escuta bem? Então o cliente vai falar e eles vão falar, o que o senhor disse? Então quer dizer, então é primordial o teste de audição. Aí a gente descobre no teste de audição que a pessoa está desenvolvendo uma perda auditiva que ela nem imaginava. E eu que trabalho em consultório recebo pessoas jovens apavorados. Eu não imaginava, eu não sabia, e foi através do teste. É uma coisa que o doutor estava falando do pré-natal, da importância e tal. Outra coisa importante é que eu acho que desde que a criança nasce, né, até se tornar um adulto, devem ser feitos exames, pelo menos uns 3 exames audiométricos de acompanhamento. Por quê? Porque a gente pode acontecer alguma coisa na vida que pode acarretar uma perda auditiva e a gente não sabe de onde vem. Então, eu recebo pacientes que têm uma idade adulta, que percebem que não escutam bem desde criança, mas a gente não tem nenhuma referência. A gente fala, hoje o exame é assim. Agora, como era antigamente? Será que sempre foi assim? Será que sempre foi assim? Será que foi desenvolvendo aos poucos? É a audiometria, né? O exame é a audiometria. Né? Isso mesmo. Então, como é que é o exame da audiometria? Explica um pouquinho rapidamente pro... O exame de audiometria é importante falar que ele é solicitado pelo otorrino, porque na verdade, né, quem faz é a fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, mas que é solicitado pelo médico otorrino. Então assim, sempre a primeira consulta com qualquer queixa de audição ou qualquer dúvida, olha, eu quero saber se meu filho escuta bem. Então procura quem? Procura um otorrino. O otorrino olha o ouvido, vê se existe alguma necessidade de limpeza no ouvido e aí encaminha para fono para fazer a avaliação audiológica ou audiometria, que é um teste simples, que dá para fazer a partir dos 2 anos de idade. Então a gente coloca a criança dentro de uma cabine, o pessoal brinca muito que parece a cabine de Silvio Santos, troca seu carro por uma banana, sim, né? Então coloca dentro da cabine, coloca um fonezinho. Com criança pequena a gente faz através de jogos lúdicos, com adulto é mais fácil, porque escuta o apitinho, aperta o botãozinho. Então é um exame simples, não dói, a gente quantifica, você já sabe se escuta bem, se tem um ouvido muito bom, ou se tem uma perda auditiva, seja em frequências agudas que a pessoa nem imagina. Eu vou falar para vocês o seguinte, quando eu fui fazer esse meu exame de audiometria, eu entrei na cabine e percebi que eu tinha zumbido. Porque eu entrei na cabine, é tão silêncio que eu comecei a me escutar dentro da minha... Então a gente vai falar um pouquinho também de zumbido e o próximo bloco a gente vai falar de mitos e verdades. Tá certo. Então aguarda um minutinho só e a gente volta daqui a pouco. A Clínica Guiomon Oftalmologia é especializada em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Você merece enxergar melhor e viver o lado bom da vida. Procure sempre um médico oftalmologista. Com filiais em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá, nossa fórmula oferece há 25 anos o que há de melhor em farmácia de manipulação. Nossa fórmula, confiança se conquista com qualidade. Já pensou em renovar a aparência? Aqui na Suzambela, você pode mudar o seu rosto com preenchimento facial, tratamento estético que possibilita a modelagem do seu rosto sem procedimento cirúrgico. Deixe a Suzambela cuidar de você. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos, em Guararema.
Olá pessoal, estamos de volta aqui com a Priscila, fonoaudióloga, que está falando um monte de coisa, um monte de assunto hoje aqui que a gente está falando, muito interessante. Vamos ter que fazer um outro programa, porque eu quero falar de dislexia, de gagueira, de um monte de outras coisas que a gente deixa para depois. Tá? Então assim, a gente estava falando sobre o zumbido, né? O zumbido, fala um pouquinho do zumbido e os tratamentos que a gente pode ter para o zumbido, não é? E um pouquinho das próteses, que estava falando aqui para mim durante o comercial, que as próteses ajudam muito a quem tem um zumbido, né? Isso mesmo. O zumbido é um fenômeno no ouvido da pessoa. Ele é produzido por células dentro do ouvido. E nem sempre essas células estão com problema. Assim, não tem lesão de célula, muitas vezes a pessoa não tem uma perda auditiva associada. Mas existem fatores hormonais que podem trazer zumbido para a pessoa, fatores emocionais que podem trazer zumbido para a pessoa. Então tem aquela pessoa que escuta e some. Depois de uns dias, entendeu? Muito envolvimento emocional. Então, de férias, descanso. Haja emoção, haja emoção. Né? Mas tem zumbidos mais graves, a gente houve casos até de suicídio, porque existem barulhos altíssimos e quando a pessoa não cuida, esse barulho vai aumentando conforme vai passando o tempo. Né? É um fenômeno difícil de tratamento. Eu sempre falo para o paciente, não desiste. Sempre procura uma segunda opinião, procura um segundo tratamento, não desiste, né? Não se entrega. Tem um tratamento, o tratamento ele engloba, é multifatorial. Exatamente. E a gente é multiprofissional também. Você vê, o otorrino vai fazer uma série de exames para ver se tem algum tipo de cirurgia, alguma intervenção, algum remédio que você tem que tomar para circular melhor o sangue ali no labirinto, no ouvido, no tímpano, tudo ali, toda aquela região funcionar de uma forma melhor. Mas entra na parte das próteses também, né? Porque existe essa frequência do zumbido e tem que fazer uma frequência contrária para tentar apagar esse zumbido. A tecnologia a favor da gente. Né? É uma evolução das próteses auditivas, né? E vieram com geradores de som e são excelentes para tratamento de zumbido. Muito legal e muito indicada para quem tem um zumbido associado à perda auditiva. Então, quem tem um zumbido associado à perda auditiva, os resultados são ótimos. A partir do momento que você liga o gerador de som, que você coloca no ouvido do paciente, ele já sente, fala, olha, não escuto mais o meu zumbido. E aí, a gente achando a frequência do aparelho, automaticamente, com o tempo, aquela célula começa a trabalhar direitinho e para de fornecer esse barulho inadequado para o paciente. Agora, quando não está associado à perda auditiva, já é um tratamento um pouco mais burocrático, digamos assim, porque o paciente precisa fazer o teste para ver se ele consegue suportar escutar através da prótese auditiva, mesmo tendo uma audição normal, mas se compensa para ele, né? Se vai realmente suportar, vai sumir o zumbido, porém ele passa a ter outro tipo de audição. E a gente chegou numa parte do programa que é uma das que as pessoas mais gostam, que é o mitos e verdades. Então agora chama a mamãe, chama a vovó para a gente saber algumas coisas aqui do nosso fonoaudiólogo de hoje, que é o seguinte: o ouvido, ele precisa ser limpo todo dia? Não, doutor, na verdade não. O ouvido, ele tem um processo autolimpante. Então, a cera, o que todo mundo pensa que é sujeira, é uma proteção do ouvido. Então, vamos limpar o ouvido? Não, vou deixar tudo sujo? Não, limpa até onde o dedo alcança. Tem pessoas que gostam de pegar aquelas hastes flexíveis e ficar lá cutucando o ouvido, mas isso não é legal, porque o ouvido produz a cera como uma proteção. O ouvido não tem olho, a gente pisca, é uma proteção do ouvido, né? Então o ouvido não tem, ele é totalmente aberto, então o ouvido produz essa cera como proteção. Proteção. A haste serve então para limpar aqui o pavilhão auricular, não é para introduzir lá no ouvido. Não é para introduzir. Então quando a pessoa fica tentando remover a cera do ouvido, ela está tirando a proteção do ouvido. Então a pele do ouvido tem uma oleosidade onde ela vai empurrar para fora e aí a pessoa vai limpando por fora e vai removendo. Qualquer corpo estranho, qualquer coisinha que a criança talvez coloque no ouvido, pararia ali, né? Na cera, né? Exatamente. Isso. Agora se a pessoa remove, então vai deixar o ouvido totalmente exposto. Aí começa a dar coceira, você fala, nossa, meu ouvido coça muito, mas é porque está removendo muita cera. Na verdade, quando a limpeza do ouvido é feita quando? Quando a pessoa está se sentindo incomodada. Então,
Olha, eu tô muito incomodado, eu sinto que meu ouvido tá entupido, encheu de água, aí procura o otorrino, aí ele vai ter as técnicas, os procedimentos certos A famosa lavagem. para poder fazer a limpeza do ouvido, exatamente, uma lavagem, né? É o ideal. A gente tem outros processos também, mas o mais comum é a lavagem. Agora é muito importante porque tem muita gente que tenta fazer esse processo em casa, na farmácia, com o vizinho, isso é uma técnica médica, porque atrás da cera ninguém sabe o que tem. Então precisa ser uma coisa feita com cuidado. Não é qualquer pessoa que lava o ouvido. Eu conheço muita gente que lava o ouvido em casa e não pode, porque é um procedimento médico. Você não sabe como é que tá lá, Não né? sabe o que O tem médico vai atrás do ouvido. observar se tá tudo em ordem. Exatamente. Porque dentro do ouvido nós temos a membrana timpânica. Então, mexeu com a membrana timpânica, eu falo, arrumou uma dor de cabeça pro resto da vida. Isso. Então, vamos tomar cuidado com o ouvido, porque as pessoas se preocupam muito com os olhos, tudo bem que é um órgão muito importante, mas introduz qualquer coisa no ouvido. Eu vejo pessoa coçar o ouvido com tampa de caneta, com grampo, com clips, com chave de carro, então anda na rua, você acha alguém coçando o ouvido com chave de carro. As pessoas parecem que não dão muita importância. E quem vive com problema é que dá importância. Se tem muita coceira, se está com um problema no ouvido, na orelha, muita secreção, procura um profissional da área. Essa é a dica do programa. Então, procurar o otorrino, verificar se precisa passar na fonoaudióloga, fazer seu exame de audiometria, as mamães fazerem seus exames pré-natais perfeitamente para descobrir algum problema em um tratamento antes, para que o nenê nasça com tudo de possível para que ele tenha qualidade de vida, para as crianças que elas sejam acompanhadas pelos profissionais para a gente poder oferecer todos esses tratamentos, para os adultos terem essas informações, repassarem para todo mundo, não limpar lá dentro do ouvido que ele é autolimpante. Exatamente. Os idosos saberem que é normal no final da idade começar a perder, que chama até um palavrão, né? Otoesclerose senil, que começa a ter esse problema, não é? Então é normal. Então ter qualidade de vida a vida toda começa no nosso pré-natal, fazendo esses exames, fazendo um acompanhamento com profissionais da área, os médicos e todos os outros profissionais que têm lançado mão de tudo que a tecnologia, a informação, a educação dá sobre saúde. Então hoje aqui foi uma aula de educação em saúde, para que a gente possa passar essas informações para muitas pessoas, não é? Eu sempre brinco no programa que isso daqui que a gente tem que passar naqueles grupos de WhatsApp. É isso aí. Que a gente tem tanta informação inútil e errada que quando a gente tem profissionais sérios, como ela veio aqui hoje, para a gente passar para a nossa família, para os nossos entes queridos. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa. Eu já tenho muita informação, acho que vai ter um outro programa para a gente falar disso também. Tem muita e fica aberto a todos e eu queria agradecer a sua presença. Obrigada, Muito doutor, obrigado. eu que agradeço. Muito obrigado a todos e até um próximo programa. Você quer ganhar do programa Silvio Santos? Quer ganhar do programa Silvio Santos um espelhinho que não vale nada? Não. Você quer ganhar do programa Silvio Santos uma lancheira velha que... Ah, foi bom, né? Foi ótimo.